Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, não interessa, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Você tem a sua visão de mundo, não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Sempre vão querer te colocar um rótulo na testa e aí você simplesmente dá risada e segue viagem, valorizando o que realmente tem que ser valorizado, a sua essência. E é com muito prazer que eu estreio Despadronizada neste cenário novo, que tá lindo, eu tava louca para fazer um ao vivo, para poder, vivenciar essa riqueza. Eu sou louca por essas lâmpadas. Quando eu vi essas lâmpadas, eu falei, não, gente, tá pra mim esse estúdio. Que presente, tá lindo, gente. Parabéns, Vibe Mundial. Que maravilha, que evolução. Tô muito feliz de participar dessa história, como sempre. E hoje a gente vai falar de quê? De quê? De teatro, de cultura. Os meus convidados especialíssimos. Lipe, bem-vindo, Lipe. Muito obrigado por ter nos convidado. É um prazer imenso a gente estar aqui no seu programa na Rádio Mundial. Muito obrigado. Vibe Mundial. Obrigado mesmo, Vanessa. Prazer é meu, Lipe. Sabrina Rodrigues, bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Vanessa. Boa noite, pessoal. Faço das palavras do Lipe a mim. É um prazer estar aqui e poder falar desse assunto que é tão importante pra gente. Isso, os dois estão em cartaz com o espetáculo Ierma, produção deles. E isso, da Cia Quatro Nós. Da Cia Quatro Nós, da que é a nossa companhia deles. Isso Gente, mesmo. quanta coisa! Que coisa! Você tá vendo? Que maravilha! É Parabéns por produzir teatro, por produzir cultura nesse país cada vez mais difícil, mas, a gente sempre resiste. O importante é ter a troca com o público. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tá muito feliz de estar em cartaz com a nossa companhia. A gente tá idealizando um projeto maravilhoso junto com o Fábio Câmara, nosso produtor, nosso diretor Dan Rosseto, que nos abraçaram e conseguiram fazer com que esse projeto fosse colocado de pé. E a gente tá aí até dia 12/6 com Ierma, E Dia uma dos adaptação. Namorados, gente. Namorados. Programão É pro isso Dia dos mesmo. Namorados, né? É isso mesmo, a Ierma é uma peça que a gente já adaptou, né, do Federico Garcia Lorca, Um e a gente tá clássico. muito, muito contente. Nossa, um clássico, né? É, Eu vi que vocês estudaram alguns clássicos e aí acabaram optando por Ierma, né? Por que essa escolha? É engraçado, né? Porque a gente ficou nessa loucura do como que vamos começar, né? A gente até pensou em começar com uma coisa autoral, mas grupo iniciante com autoral nem sempre dá muita... não chama atenção, né? A gente ainda não tinha um nome. E então a gente começou a estudar peças que tinham protagonismo feminino, na verdade. E eu me identifiquei muito com Ierma, porque eu acho que é uma coisa que não era, mas ainda é muito presente, essa pressão na mulher para ela ser mãe. Aí é que tá o ponto. Eu queria muito discutir isso com vocês. E é uma coisa que eu me identifiquei, porque eu tenho 28 anos, mas eu já ouvi muito isso. E eu que tenho 46, Sabrina. E Sabrina, você não vai engravidar, você já tá na idade, vai ficar velha pra ter filho. E eu assim, meu Deus, eu não sou nem realizada na minha vida profissional ainda, como que eu vou ter um filho, né? Então rolou essa identificação que eu falei, eu acho que é um assunto legal da gente abordar. Que é até uma coisa que a gente fala que a peça do Lorca foi escrita em 1934. Nossa. E a gente trouxe ela pra 2022. E não mudou nada, praticamente. Que coisa, né? Tem umas coisas que é realmente muito permaneceram louco. congeladas no tempo. Isso, a gente percebe que nos estudos para fazer essa livre adaptação, a gente reparou que tem muita coisa que a sociedade finge que mudou, mas no fundo, continua a mesma coisa. E por isso que a gente achou tão interessante fazer Ierma, para mostrar o quão hipócrita às vezes a gente é, sabe? De fingir que não, a gente é completamente evoluído, mas na verdade somos as mesmas pessoas de 100 anos atrás. Sim, lá as mulheres têm o mesmo direito, né? E blá, blá, blá. Enfim, na verdade a gente vive sob um patriarcado, né? Sim, exatamente. As coisas estão mudando. Eu acho que a gente está evoluindo, mas que processo lento, não? Que processo lento. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? E com o Ierma a gente está fazendo isso. A gente trouxe a peça para 2022 e a gente traz com pessoas que vivem em 2022 essas questões e mostra para o público que existem essas questões ainda. Muito legal, eu achei a adaptação, né, que vocês propuseram. É um prédio, aí são apartamentos. Isso, é um condomínio
E a peça inicia, são 4 blocos, e, enfim, cada bloco é um apartamento, e a gente faz essa bagunça ali. E dependendo do lugar que o público senta, ele vê de um determinado ângulo. Isso, escuta Isso, vai determinadas coisas também. Vai ter mais acesso a uma família do que a outra. A gente faz num teatro semi-arena, então dependendo de onde você senta, você fica no apartamento de alguém e você escuta comentários daquela pessoa específica. Lógico, todo mundo escuta tudo, mas, enfim, em cada ponto que você senta, você vai ter uma peça um pouco diferente. E é muito legal pegar um clássico e transformar de certa maneira, né? Trazer para os dias atuais. E essa proposta da direção do Dan Rossetto, que inclusive está como ator na peça, Tá né? também. É muito diferente. Eu adoro essas coisas diferentes. Não, eu acho que o público também, né? E foi uma coisa que a gente discutiu também, porque o Lorca, a gente entrou até no estudo sobre ele mesmo. E que ele tinha essa coisa de não ser só elitizado o teatro, de todo mundo, de popularizar, exatamente, de popularizar. Então, tanto na questão gramatical, apesar de ser, ele puxava um pouco para poesia, ele tentava ser acessível. E a gente simples, falou, se a gente trouxer isso pro contemporâneo, talvez seja uma forma legal de popularizar ainda mais, exatamente, né? Que era a proposta inicial do Lorca. Então... de não fazer um clássico como um clássico, né? Fazer um clássico para contemporâneo. Sim, falar do jeito que as pessoas vão nos entender de uma forma simples. Principalmente as pessoas jovens, né? As pessoas que são da mesma idade que a gente. Porque a gente estava até conversando antes de começar aqui nosso bate-papo sobre a coisa da formação de plateia. Como é importante a gente trazer o público para o teatro e não afastar o público do teatro, né? Que já está longe demais da conta. Então a gente tem que trazer eles para perto. Então, exatamente. É uma forma de captar o exatamente, público. de falar a mesma língua que esse público, né? E a gente estava achando que... A gente já estava achando... A nossa ideia sempre foi fazer esse teatro contemporâneo, de certa forma, para não parecer que é um clássico e que aquele problema exatamente ficou lá. Para mostrar que essas coisas estão aqui mesmo. E que a gente precisa refletir sobre elas, porque às vezes elas acontecem na nossa própria casa e a gente não percebe. A questão é essa. É imperceptível, às vezes, porque já está tão enraizado, né? É o que as pessoas falam do estrutural. Racismo estrutural, machismo estrutural. Está estruturado e a gente não percebe, né? Naturaliza a coisa. Exatamente. Isso é muito sério. E se você for assistir a nossa peça, você vai ser fisgado em algum momento. Por alguém. Alguém vai falar alguma coisa e vai falar, eita, eu acho que talvez eu já tenha falado isso. Nossa, olha entendeu? Que isso coisa. Que é legal. É muito legal, né? E você que tá ouvindo a gente e quer participar desse bate-papo, liga pra cá. 31710221, 32624490 ou o WhatsApp 947019435. Liga pra cá, faz sua pergunta, participa desse bate-papo com a gente que vai ser super legal. E a questão da pressão com relação à maternidade. É duro, né? Eu posso falar também, porque e é muito louco. Eu, quando era criança, eu queria ser mãe. Meio que natural, naturalizado, né? Você acha que você vai casar, que você vai ter filhos. Isso tá certo na sua cabeça. Não, né? Até chegar à adolescência, você ainda pensa que vai, né? Aí a coisa vai ficar, não era como eu tinha planejado, né? Mas será que eu realmente queria isso? Ou era uma pressão? Eu acho que essa é a grande discussão, né? Eu acho muito doido, porque a gente cresce pensando que para se realizar a gente precisa casar e ter filho, né? E eu tenho um exemplo de casa já diferente, porque a minha mãe, ela engravidou velha para alguns padrões. Minha mãe me teve com 37 anos. E primeiro filho? Primeira e única, com 37. Primeira e única. E aí eu com 25, 24, eu já tava sofrendo da família essa pressão de Sabrina, você tá namorando, quando que vai ter o casamento? Se você não casar, ele vai terminar com você. E eu, meu Deus, eu não sei nem o que eu quero fazer da minha vida ainda. Como que eu vou ter um filho e ter que cuidar de outra vida, né? E gente, eu acho, não, assim, é uma coisa... loucura. Agora é engraçado que tem mulheres que têm realmente uma necessidade muito grande da maternidade, né? Que fazem de tudo para engravidar. E assim, como eu disse, eu achava que eu iria ter filhos, que eu iria casar, enfim. Mas quando não aconteceu, quando eu casei, a gente nem pensava nisso. Casei com 23 anos, a gente nem colocava essa pauta.
que era o momento que deveria ser colocado, né? Mas, enfim, passou batido. E aí eu falei, gente, mas também eu não tenho essa necessidade. Gostaria de ser mãe e tal, mas não tenho essa coisa. Se eu não for mãe, minha vida não terá sentido. Mas tem muitas mulheres que são assim, né? Que fazem de tudo e às vezes gastam fortunas com tratamento e não conseguem. E é uma coisa inexplicável mesmo. Eu acredito que, assim, nessa vida, por enquanto, tudo está indicando que eu não tenho que passar por essa experiência, né? Sim. Mas talvez também a vida é tão louca que, né? Vai saber qual que é a hora. E também a questão de adotar. Eu acho maravilhoso adotar. Mas eu também não tenho a vontade. Agora, também, se eu passar, de repente, por uma criança, eu tô numa viagem, sabe? Me apaixonei e vou do meu filho, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberto para as coisas que a vida propõe pra gente, né? Sem pressão. Sim, sim. Eu acho que nada é errado, né? O que é errado é a gente tentar opinar na vida do outro. Então, exatamente. se você quer ser mãe com 20 anos, não tem problema. Se você quiser adotar com 60... Mas é mais essa questão, assim, a gente também conversou muito sobre isso, do quanto a pressão afeta a nossa vida. O quanto que a gente pode se adoecer por conta de coisas que não são nossas. Né? Pressão, é a visão do outro. É o que eu abri o programa falando sobre isso, né? Os rótulos, as pressões. Como a gente viveu, assim, sob esse peso durante tanto tempo sem perceber, né? Que bom que a gente está saindo. Eu falei, é um processo lento, mas a gente está saindo. Isso já é uma grande evolução. A primeira vez que a gente leu Irma, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça que aquilo realmente pudesse existir. Porque eu não sofri nenhuma pressão nesse sentido, né? Como homem, eu não entendo isso. É totalmente diferente. Você não vai ser pai? E mesmo porque o homem também, aí a gente entende. Porque o homem com 80 anos pode ser pai, né? E a gente conversando, eu percebi que realmente, né, existe essa pressão. E foi um momento que a gente falou, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque não é possível por quê? Por quê? Por que é assim? Que cobrança. A vida podia ser tão mais simples, entendeu? Então, foi mais um motivo, assim, que eu realmente falei, não, vamos fazer Irma, porque eu nunca imaginei que... nunca passou pela minha cabeça que essa pressão pudesse fazer tanto mal. Nossa, faz demais. Às pessoas, entende? A mulher é cobrada por todos os lados, né? Eu até tinha uma frase que eu usava numa peça que eu criei, que era assim, a mulher tinha que ser chamada de boleto, né? Porque é tanta cobrança de todos os lados, né? É pra ser mãe, é pra casar, é pra, né, ter sucesso profissional. Gente... Calma, né? Exatamente. Calma. A vida é mais fácil, é mais simples, sem cobrança, né? É isso. E as mulheres que vão assistir o espetáculo, qual a reação? É muito doido, né? Eu tenho amigas mais jovens que foram assistir e tiveram a mesma identificação. E mulheres mais velhas que se identificam no sentido de talvez eu não quisesse ter sido mãe quando eu fui. Também tem isso, né? A pessoa tem por causa da pressão. E às vezes a pessoa nem sabe. Que nem você falou, às vezes a pessoa acha que quer, mas é só pra se aliviar daquela coisa, da pressão, sabe? Meu Deus, né? De uma construção social. Isso. Não serei mãe, né? E assim, a gente leu a peça e a gente ficou meses falando sobre isso. Por isso que é tão claro. Mas acho que pra maioria das pessoas não é tão claro que existe uma pressão. Às vezes a pessoa se engana, sabe? Fala, não, talvez eu acho que de fato eu quero, entendeu? E ela fica nessa e tem o filho, e tudo bem também. Mas é isso. Nossa, assim... Eu acho que a pessoa se dá um cliquezinho, sabe? Talvez. Isso é legal, né? Você falou que às vezes em algum momento o público é fisgado, né? A gente fisga em vários momentos, tá? É de propósito. Intencionalmente. É de propósito, é pra pegar mesmo desprevenido, Não, assim. isso é ótimo, porque a gente fazendo... Foram 2 apresentações até agora, mas nos 2 dias foram risadas diferentes. Em momentos diferentes. Aí você vê que dependendo do público, né? Porque não é uma risada de, nossa, que engraçado que eles acabaram de falar. É aquela risada nervosa de estou me identificando com isso que tá acontecendo, meu Deus do céu. Rolou ontem, sabe? Eita, rolou ontem. A minha vida é isso. E em alguns momentos que a gente não esperava que fosse ter aquela identificação, né? De caraca, olha com o que a pessoa se identificou. Foi isso aqui que foi falado e que tocou, fisgou, né? Que a pessoa parou pra pensar. Falou, mas isso é o legal do teatro. Acho que esse é o papel do teatro e tem que se manter assim, né? Sem dúvida. A gente tem que esclarecer algumas coisas e mostrar para as pessoas que a vida pode ser diferente, a gente pode ser livre
E é isso. Eu acho que assim, além de emocionar, divertir, fazer pensar, questionar, né? E não E precisa... através da identificação Exatamente, não fantástico. precisa machucar, não precisa ser agressivo. Você só mostra. E a pessoa mesmo se identifica. É um espelho, né, na Pronto, verdade. É um grande espelho da sociedade. Né, através da arte, através da cultura. E nossa, é muito gratificante quando a gente atinge o objetivo. Só o fato de você colocar o espetáculo em cartaz, né, já é uma vitória. Então, parabéns para Obrigado. vocês Obrigada. pela companhia. Obrigado. Aliás, Vida longa. sigam acompanhando no nosso Instagram, @cia4nós. Obrigado. E você, já que deu a deixa do Instagram, Meu Instagram é Lippe Oficial, Lippe Oficial, tá bom? Eu sou cantor, ator, tá tudo lá, Tá explicado. tudo lá. Mais informações sobre... tá na bio, tá na bio. Tá na bio, é só entrar Fazendo lá. marketing. E mais informações sobre a peça, @cia4nós. E a Sabrina? E meu Instagram é Sabrina Rodrigues, com Z e um Bzinho no final, de Bolonese, que eu não uso, mas Mas tá lá? tá lá. Se jogar Sabrina Rodrigues Bolonese, me acha. Ai, que maravilha. Então, gente, sigam os meninos, acompanhem, porque eu sei que vai ser a primeira de muitas. Amém. Isso, vai ser. é isso. Porque Vai ser mesmo, não vai ser é, mesmo. é um compromisso quando a gente monta uma companhia assim de É. teatro, a gente É, é o tal do bichinho, né? A gente não consegue largar com todas as dificuldades. Pois é. É isso mesmo, eu falei pra Sabrina, o passo mais difícil a gente já deu, que é a primeira. Agora é só continuar. É verdade. Porque de fato a gente não consegue parar, então Não é isso. Não dá, é aquela Não é? história né, da Fernanda Montenegro maravilhosa, que ela fala, olha, desista enquanto é tempo de ser ator. Acho que Agora, assim, se você não conseguir dormir, se você ficar angustiado, se você não conseguir comer, volta, né? Porque É. você não consegue. É. Então, Com essa eu me identifico, porque eu fui fazer faculdade, fui tentar trabalhar em escritório, não deu certo. E aí a gente se conheceu no teatro. Quando teve a pandemia, eu entrei meio que em surto, assim. Falei, e agora, o bem-vinda, que, né? que vai ser da minha vida? Aí eu abri pra ele, eu falei, olha, a minha vontade é ter uma companhia de teatro. Eu acho que é isso. Eu achei muito legal, porque ele abraçou, assim, como se fosse o sonho dele também. E a gente fez acontecer. Nossa. Depois da pandemia. aliás, a gente precisa agradecer ao Fábio Câmara, que está presente aqui. Exatamente. Não, Amém. Do Fábio porque Câmara. se não fosse os dois, a gente não teria conseguido fazer a peça do jeito que ela é. E ter A gente deixado não ela tão conseguiria ter bonita. feito. É. Nossa, que coisa. E vocês também. E o que é complicado de uma companhia é unir o lado, né, administrador, empreendedor, com o lado artístico. É um desafio, É, não é? Não é fácil. Porque normalmente o artista ele não tem muito jeito para administrar, Ah, né? mas temos Fábio Câmara. Aí a gente tem que buscar as parcerias. Ajuda muito, ajuda muito. A é. equipe, Ajuda muito. o time, né? Isso é fundamental mesmo, né? É Pra fundamental, poder O crescer. Fábio resolveu tudo, todos os estresses, era com ele, a gente só ficava com o estresse em cena. Ai, gente. E o espaço que vocês estão em cartaz é o Open Arts. Open Arts, fica na 14 de julho, na Bela Vista. É um espaço de ensaio que a gente adaptou para fazer um teatro semi-arena, para conseguir fazer o nosso espetáculo, que a gente queria uma coisa mais próxima do público. A gente achou o espaço bem bacana, tá lá, o espaço é bem legal, na 14 de julho, Open Arts. Tá no Instagram da Cia também, é só entrar lá. Gente, tá tudo no Instagram. Hoje em dia é tudo Instagram. Sábados, às 20 horas. Domingo, às 19h30. Mas hoje não tem, especificamente, né? Hoje Eu não. até ia assistir hoje já, vou deixar pra próxima. Não, mas amanhã temos. Amanhã, que é o horário? 19h30. 19h30. Isso, 19h30. Open Arts, espaço Open Arts na Bela, Na Bela Vista, Vista. em São Paulo. E Irma, olha que dica, gente. Você vai se identificar, você vai pensar, se emocionar, porque vai a gostar poesia também. do Locke eu tenho certeza que tá presente lá também, Tá. né? Com certeza. O Vai Dan se divertir fez- também. A peça ela tem essas questões, mas é divertida também. Ai, que bom. E você que está ouvindo a gente, liga para cá, fala sobre o tema. Você já viveu a pressão para ser mãe sem querer ser? Conta a sua história. 3171-0221, 3262-4490 ou pelo WhatsApp 94701-9435. Eu acredito que muitas mulheres realmente, né, sofrem essa pressão. Eu quero ouvir a história de hoje. Já contei a minha, a Sabrina contou a dela. Não, é muito comum. Eu falando sério, quando a gente começou a estudar Irma, eu li a peça e falei, tá, mas é um pouco exagerado isso. Era porque em 1934 talvez fosse assim. E aí a gente começou a conversar com colegas e tudo mais nas leituras.
E todas falavam algo parecido dentro disso. E, poxa vida, né? Tem que ser dito alguma coisa. A gente tem que conversar Lógico. sobre isso. Por que a gente não Vamos falar conversa, sobre então? isso, é nada melhor É. do que a arte para Exatamente. jogar os temas de uma maneira... E não, assim, você não precisa xingar, brigar, mas você pode mostrar para as pessoas, refletir mesmo, né? Leve sua mãe lá, seu Olha, pai, entendeu? Não fale nada, só leve Só ao leva. teatro. E Exatamente. daí talvez você... Que aí as coisas, os assuntos vão surgindo, né? É. E as pessoas vão conversando. Isso é um hábito, né? É, Que a gente tem que esclarecendo. sair um pouco do digital, ir ao teatro, depois conversar, olhar no olho, sentir a emoção. O teatro é o que resta de humano nesse mundo que a gente vive. Porque a gente está cada vez mais digital. Tem um lado maravilhoso, né? Mas falta, né? Gente, A troca, o toque, né? A conversa. falta. a conversa real, olho no olho. Que a gente fica assim o tempo todo. Né? É assustador até a velocidade com que as coisas nos atropelam e a gente esquece de ser humano. Exatamente. E a arte nos resgata essa humanidade e que é fundamental. Então, gente, vão ao teatro, agora que está tudo voltando. Graças a Deus, Graças a exatamente. Deus, eu voltando. fico emocionada de ir a um show, de ir ao teatro, coisas que a gente fazia antes, né? Não dava Não dava valor, né? Não dava todo final de semana, podia ir nem ir às gente, vezes, eu né? sou Tava tão cansado. grata pelas coisas estarem voltando, as pessoas estarem indo ao teatro. As pessoas estão indo ao teatro mesmo. Eu acho que esses 2 anos parado em casa fez com que as pessoas realmente entendessem o valor de, né? Assistir um espetáculo ao vivo, assistir um show, que não é a mesma coisa que você É quase assistir. terapêutico mesmo hoje em dia, né? Você precisa, se você não vai ao teatro, se você não vai a uma exposição, a um museu, vivenciar, né, a arte, a cultura, você vai ficando engessado. Sim, com Vazio, né? certeza. Vazio. E o teatro, diferente do cinema, tem gente que ainda faz, acho errado, mas no cinema é mais... As pessoas perderam o sentido do cinema, né? Tá sempre ali. Você tá assistindo o filme, mas você não tá assistindo isso é uma o filme. coisa que eu faço quando eu vou ao cinema, ao teatro, claro, mas no cinema às vezes eu deixava ligado, né? Eu não, agora aliás, é um desafio mesmo. Não, essas 2 horas eu não vou mexer no celular. E aí fica, né? Porque é um E a exercício. ansiedade. Que É um dá- fato, é um vício que a gente ansiedade. criou É um nessa vício. pandemia. Eu percebo comigo, eu tenho que me policiar mesmo, sabe? Quando eu vou assistir uma coisa, eu guardo, mas assim, Porque em de fato- casa, por exemplo, como tem muito streaming, então a gente vê tudo em Exatamente. casa. Enfim, a gente, na verdade, não vê, a gente deixa de tela de fundo, né? E Vai fica no ouvindo celular, e fica é. no celular. No celular. É a loucura Então, a mesmo. gente não dá nem 50% da nossa atenção ali para, né, Então. pra obra. E a gente vai, acho que a gente vai perceber essas coisas que a pandemia nos trouxe mais pra frente, mas de fato Nossa. são vícios e adaptações que a gente criou que É não são muito verdade. legais, né? Que a gente pode voltar um pouco atrás pra tentar se desprender um pouco disso. Tentar, né, voltar a sentir mais as coisas, É. a se entregar, a ser intenso, né, a focar. Eu acho que tem Focar, muita é. dificuldade do foco. Eu acho que eu pensava nisso desde quando começou aquele pop-up, sabe, no computador mesmo. abria. Aí vinha aquele pop-up, aquela janela que já te desfocava. Falava, nossa, gente, é muito... E é meio que as nossas cabeças estão meio aqui pop-ups, né? Você tá pensando uma coisa, depois já abre outra janela e abre outra janela, e você já tá no meio daquelas janelas todas, você já tudo não uma lembra o que loucura, você né? ia fazer no começo, né? Você tava pensando uma coisa, meu Deus, o que eu tava fazendo? Que já foi fazer outra coisa. Então a gente é atropelado por essa velocidade, essa tecnologia. E a arte nos ajuda mesmo a parar. Tem que usar até como exercício mesmo, Nossa, terapia sim. e exercício. É. Porque senão onde a gente vai parar, né? É isso Robôs, mesmo. robóticos. Quando a gente vai pro teatro e desliga ali o celular essas 2, 3 horas, a gente sai outra pessoa, né? E Mais eu acho leve engraçado até, né? como se estende, porque quando você sai dos teatros, você sai querendo falar de teatro. Exatamente, isso que eu falo, essa conversa é essencial. Eu vou sozinha também, adoro às vezes ir sozinha, mas quando você vai com alguém, você troca e você conversa, aquilo tem uma outra dimensão. Com certeza. Tem, não, com certeza tem. E E o teatro é legal, porque às vezes você nem tá pensando muito nele, mas no outro dia, Exatamente. você tá sentado assim na mesa, entendi o que é aquilo Nossa, lá. exatamente. Agora eu entendi aquilo que ele disse foi... Então isso fica na sua cabeça, Fica, entendeu? fica. É diferente do que assistir de fato um filme em casa. Não outra- passa, assim, isso só... Você pode até não captar na hora, mas
seu cérebro guarda aquilo lá e fica ali, e você fica numa reflexão meio que... por mais que não esteja na primeira camada, lá no fundo tá. Ficou lá, é uma semente, né? Tá lá guardadinho. Tá lá E às vezes o que você entendeu não é o que o outro entendeu. Então, Isso, a visão de cada um é muito única. Também abri o programa falando isso, né? Cada um tem a sua visão e a de gente mundo. vai crescendo em cima disso. Pra mim, o programa no final de semana é teatro. Ai, que bom, gente. Vocês estão ouvindo a gente. Experimentem teatro. Se você nunca foi, muita gente nunca foi ao teatro. É uma realidade, né, que a gente Aliás, se você quer ir no teatro, ingressos no Simpla, que eu lembrei agora. Ingressos no Simpla, voltando a falar. Só jogar sábado às 20, Irma no Simpla. domingo às 19h30. Irma com Y. Irma com Y. Só comprar o ingresso lá e venha nos prestigiar. Ai, gente, eu vou, com certeza, iria Por hoje, favor. só não vou porque não vai ter espetáculo hoje, mas já tá na minha lista. Muito obrigada pela A gente que presença de agradece, a gente vocês. que agradece. Obrigada. Foi Vanessa. excelente o papo. Obrigada por estrear aqui o Despadronizada nesse cenário O novo. prazer é todo nosso. Nossa, muito, muito feliz, viu? E vocês, queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia de sempre. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do programa. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @VanessaGoulartT, 2 T's no final. Tem o Instagram do programa também, Despadronizada com Z. E o canal no YouTube do programa também, Despadronizada com Z. Muito obrigada pela companhia. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho. É isso E mesmo. até sábado que vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau.